Oi, amores e amoras, tudo bem? Olha só, hoje eu tô aqui pra gente falar de um errinho, de um equívoco, de um escorregão que tá acontecendo muito na internet. Eu tô vendo, sempre vejo, né? Tenho aí as minhas redes sociais e acabo procurando e olhando os erros. E um erro que eu ando percebendo bastante, que é muito grave, né, pessoal, é o uso da cedilha, aquela cobrinha, né? Aquela cobrinha embaixo do C, né, da letra C, essa cobrinha, o pessoal tá usando cedilha, tá? Embaixo do C, C e E, e embaixo do Si, do C e I. E não pode, tá? Eu já vi gente colocando cedilha na palavra você. Não tem, pessoal, não tem cedilha aí. Então eu vou explicar por que que é, tá? O cedilha, ele é um sinal que é usado para dizer que aquele C que está ali, tá? Tem som de S. É complicado? É complicado, porque em língua portuguesa nós temos a grafia das palavras e temos o som das palavras, né? Que são os fonemas. Muitas vezes a grafia não coincide com o som. Tá? Vamos imaginar a palavra casa, que é o mais fácil que tem. A palavra casa se escreve com C, tá? Mas ela tem som de K, tudo bem? O S que tá ali na frente se escreve, né? Casa se escreve C e S, só que esse S tem som de Z, tá certo? É assim? É assim, pessoal, tá? Nem sempre a grafia é aquela. Vamos falar assim, a original, né? Se tem um som de C, tem que ter som de C. Mas o som de C, daquele C, pode ser ou de K ou de S. Quando você tem CA, CO e CU, você tem que colocar a cedilha quando o som desse C que está junto a essas vogais, que é o A, o O e o U, tiver som de S. Quando ele tem som de S, tá? Quando o C estiver antes de A, O e U. Quando esse C tiver som de S, você usa cedilha, tá? Mas antes de e de I, tá? Se esse C estiver antes de E ou de I, você não vai usar a cedilha nunca, porque todo som, todo C que está antes de E ou antes de I, tem som de S. Então, você não precisa colocar a cedilha aí para diferenciar o som. Tudo bem? Entenderam? Eu vou dar uns exemplos aqui, eu procurei uns exemplos para mostrar para vocês. A palavra cidade, por exemplo. Primeiro que a gente não coloca cedilha no começo e nem no fim de uma palavra, tá, pessoal? Não tem como usar. Então, se é cidade, você olha lá, o C tá antes do I, ele forma o si, não tem que colocar cedilha, tá certo? Porque ele naturalmente tem som de S. Cedo, outra coisa, né? Tá antes do E, o C tá antes do E, então não se coloca cedilha, tá? Coice, ó, tá no fim ali da palavra, né? E esse C, o coice, ele já tem naturalmente som de S porque ele tá antes da vogal E, tá? Meiguice, mesma coisa, pessoal. O último C ali não precisa de cedilha porque está antes da vogal E. Então, quando o C aparece antes da vogal E ou I, você não vai usar cedilha, porque ele sempre terá som de S, exceto, né, se alguma palavra nova aí aparecer e houver aparecer aí uma mudança muito grande na língua portuguesa. Atualmente, né, no momento não há. Agora, quando que você vai colocar a cedilha? Quando o C estiver antes do A, do O ou do U. E você precisar, né, se você souber que esse C tem som de S. Para não confundir com som de K, como de casa, você coloca cedilha, tá certo? Então, vamos lá as palavras, ó. Canção, tá? Esse são tem cedilha. Criança tem cedilha. Crença tem cedilha. Amigaço, esse amigaço, aquele amigão, né? Esse so tem cedilha, porque senão ficaria amigaco, esquisito, né? Dentuça ou dentuço, tá? Também tem que colocar cedilha.
Caçula, para não ficar cacula, você coloca a cedilha, caçula, tá certo? Muçulmano, para não ficar muculmano, você coloca cedilha para mostrar que aquele C ali tem som de S, tá, pessoal? Então, esse foi o recadinho de hoje. Eu me estendi um pouquinho para explicar certinho para vocês por que que você não pode jamais usar cedilha na palavra você. Você não tem cedilha. Salvem a professorinha, por favor, tá? Beijocas. Tchau, fui.